Ok. Bom dia a todos e muito obrigada pela vossa participação. O Miguel Barbosa, diretor da Unidade de Negócio e Turismo, fará uma apresentação do Consista Colfit e também do processo de candidatura. No fim, fica disponível, para responder às vossas questões e quando chegar esse momento, peço que ativem o ícone do levantar a mão para que seja feito por ordem de chegada das vossas perguntas, e também que depois ativem o microfone e a câmara para que possam colocar também as questões, para ser mais fácil a dinâmica. Força, Miguel, podes iniciar. Obrigada. Bom dia a todos e, antes de mais, obrigado por estarem presentes neste webinar sobre a Colturismo. Esta já é, se não me engano, a sexta edição que nós fazemos da Colturismo, muito em conjugação com o Turismo de Portugal e com o Nest. E, enfim, aprendemos ao longo do tempo que é importante começarmos pelo início e como capital de risco não é bem uma modalidade de financiamento que seja mais mainstream e conhecida de todos. Vale a pena começar por explicar um bocadinho o que é o capital de risco, o que é que fazemos, dado que normalmente o que é mais conhecido são os tais financiamentos bancários, incentivos, etc., e que podem ser conjugados com capital de risco, e, portanto, este é um instrumento flexível que permite também o acesso às outras modalidades complementares de financiamento. E se olharmos um bocadinho para o que é uma matriz, chamemos assim, de financiamento de um projeto normal de capital de risco, mais ligado à área da tecnologia, vemos que isto começa, digamos, pelos três Fs, chamados Family, Friends and Fools, com investimentos tipicamente até ali aos 50 mil euros. Depois podemos começar a ter investimentos da parte dos Business Angels, que normalmente em Portugal podem atuar em grupos de Business Angels. Estamos a falar de investimentos que podem ir até aos 100 ou 200 mil euros. A seguir começam a entrar as venture capitals. Enfim, eu irei usar nesta apresentação as sociedades de capital de risco ou venture capital como sendo um sinónimo. Portanto, a partir dos 500 mil para aí até aos 2 milhões entram venture capitals, com financiamentos nesta fase mais tipo seed, e mais tarde venture capitals mais, chamemos assim, mais musculadas, eventualmente até já usando capital de risco que possa existir fora de Portugal, com investimentos que possam ir dos 2 milhões de euros até aos 10 milhões de euros. E a partir daí podemos entrar também noutra fase do capital de risco, mais na fase de private equity, e que permite ter esse financiamento mais elevado. Por último, aquilo que muitas vezes se pretende é chegar aos IPOs, ao Initial Public Offering, ou a saída em bolsa, sendo que este não é normal. Normalmente o investimento de saída, enfim, mais frequente dos capitais de risco, acabando muitas vezes por ser a compra por terceiros ou algo assim parecido. Esta é a modalidade de financiamento típica de um projeto tecnológico em capital de risco. Quando estamos a falar de não tecnologia, ou hospitality, nomeadamente hospitality ou animação turística, podemos ter matrizes de financiamento ligeiramente diferentes destas, normalmente nem sendo necessário um financiamento tão elevado. O capital de risco, como vos disse desde o início, tem algumas particularidades por ser diferente de outras modalidades de financiamento, nomeadamente os empréstimos bancários, os empréstimos de sócios ou mesmo os incentivos. Portanto, é capital social, portanto, do ponto de vista contabilístico, é registado, se olharmos para um balanço de uma empresa, na parte superior direita do balanço, ou seja, dentro dos capitais próprios da empresa, portanto, não é passivo. Isto tem logo uma vantagem à partida, que é melhora todos os rácios de autonomia financeira da empresa, que muitas vezes depois permitem o acesso a programas de incentivos e também melhorar as capacidades de financiamento bancários da empresa. Não tem reembolsos, não tem garantias pessoais ou reais, nós não pedimos nada disso, e quando nos perguntam qual é o custo para a empresa do financiamento por capital de risco, na realidade ele é zero. Ou seja, nós não vamos cobrar juros à empresa ou alguma coisa assim parecida. O investidor de capital de risco, tornando-se acionista da empresa, torna-se parte interessada, digamos,
no sucesso da mesma e, portanto, contribui para o desenvolvimento da mesma, normalmente tendo um lugar no Conselho de Administração, enfim, será um lugar tipicamente não executivo, embora isso não exista no ordenamento jurídico português e, portanto, a empresa é suposta ser gerida pelos promotores, o representante da Portugal da capital de risco está lá para ajudar, nomeadamente com reuniões semanais ou algo assim parecido do Conselho de Administração, para ajudar ao desenvolvimento da empresa através, nomeadamente, digamos, das suas redes de contactos, do seu conhecimento que foi obtido ao longo dos vários anos, precisamente porque a capital de risco se torna parte interessada nesse desenvolvimento da empresa. É um investimento por um período limitado, portanto, em Portugal é necessário que as capitais de risco normalmente saiam dos projetos das empresas onde investem até 10 anos. Isto quer dizer que, eu costumo, enfim, brincar um bocadinho, que isto é um namoro, conducente a um casamento, com um divórcio a prazo já marcado, e, portanto, esse divórcio terá que acontecer, no máximo, ao final de 10 anos. E isto é importante que se tenha consciência de que a saída da capital de risco pode implicar a venda da totalidade da empresa. Também já aprendemos ao longo do tempo que a venda de uma participação minoritária numa empresa, no mercado, nomeadamente como é o mercado português, não só é difícil, como é, enfim, desvalorizada financeiramente pelo próprio mercado. Portanto, aquilo que são as condições de entrada típicas das capitais de risco é que, na saída, isso possa haver, se for assim necessário, o desinvestimento total, não só da capital de risco, mas também dos promotores, caso o terceiro que venha adquirir a empresa assim o pretenda. Tudo isto é um processo, ou seja, é um processo que normalmente leva a alguns meses até ser concretizado. Portanto, passamos normalmente da fase da elaboração do plano de negócios pelos promotores, enfim, algo que já será certamente subejamente conhecido da vossa parte, até à apresentação do plano de negócios à entidade de capital de risco, à análise do plano de negócios do lado da capital de risco. Tenham atenção que será provavelmente a primeira vez que essa venture capital vai ter contacto com o projeto e com os promotores, e, portanto, é necessário enfim, um tempo e uma análise aprofundada para se perceber os modelos de negócio, para se perceber as valências que são distintivas da parte dos projetos, para se tomar uma decisão de investimento ou não no projeto. Depois passamos à negociação das term sheets e dos acordos parasociais. A Portugal Ventures trabalha com term sheets standard, aí já vamos explicar um bocadinho mais à frente porquê. A partir daí, temos a realização do investimento através de entrada no capital social e passa, enfim, entramos numa fase mais de médio e longo prazo, que é o acompanhamento da empresa por parte, digamos, do representante da capital de risco. E, por último, entramos aí sim na fase de saída da capital de risco através do desinvestimento, de acordo com, enfim, as condições previamente estabelecidas no acordo parasocial e, naturalmente, o respectivo pagamento dos montantes acordados. Quando muitas vezes nos procuram e nos perguntam quais são, digamos, as três razões para nós investirmos num projeto, obviamente, para além das características do próprio projeto, mas há claramente três razões para o investimento. E ela chama-se equipa, equipa e equipa. É fundamental para nós percebermos quem são os promotores, o que é que já fizeram, se já trabalharam em conjunto, e, enfim, há um termo que eu, enfim, aprendi ao longo dos tempos, que é esta equipas dos 3 Ks, que são os Teams that know the market, ou seja, conhecem bastante bem o mercado onde estão inseridas, Teams that know well people in the market, o que quer dizer que depois conseguem recrutar os melhores para trazer para a equipa quando ela cresce, e teams that are well known in the market, ou seja, quando alguém no mercado tem um problema relacionado que possa ser servido por aquela equipa, enfim, é o nome que aparece para resolver a questão e, portanto, torna-se mais fácil toda a parte comercial. E também é importante esta questão dos business plans do not get funded, people get funded. Portanto, para nós, o projeto é claramente importante, tudo aquilo onde se insere no mercado e afins, mas
a equipa por trás da mesma é claramente uma parte muito importante da nossa apreciação de investimento ou não no projeto. Bem, falando um bocadinho sobre Portugal Ventures, e nós não gostamos muito de falar sobre nós, portanto, nada como ter os outros a falar sobre o que nós fazemos. Enfim, estão aqui algumas referências nos últimos anos à atividade da Portugal Ventures, nomeadamente o termos sido, o ano passado, considerado a quarta VC mais ativa do sul da Europa, pelo PitchBook, nos deixa bastante satisfeitos. Porquê? Porque, na realidade, ao longo dos últimos 11 anos, e a Portugal Ventures, como Portugal Ventures, foi formada, ou foi o resultado de uma fusão em 2012, e, portanto, nós vamos neste momento no nosso 12º ano de atividade como Portugal Ventures, embora tenhamos enfim, experiência anterior a isso. Temos qualquer coisa como cerca de 280 milhões sob gestão, já investimos em quase 240 empresas desde 2012, enfim, uma vasta atividade na área de capital de risco, muito focada nas startups ao longo dos últimos 12 anos. Isto, a Portugal Ventures encontra-se dividida em 4 áreas de negócios, que é Digital, Engineering, Manufacturing, Life Science e Turismo. Enfim, ao longo dos anos, o investimento que temos feito nos vários verticais está aqui espelhado, que depois enfim, se resulta num conjunto de participadas que, enfim, são 45 na área de digital, 56 na área de indústria, 25 na área de tecnologias da saúde e atualmente cerca de 30 na área de turismo, mas mais importante do que, digamos, do que o stock que temos neste momento de 30 participadas na área de turismo é o facto de termos feito 28 investimentos desde 2019, onde se inclui, naturalmente, como todos nós sabemos, 2 anos de pandemia e, portanto, uma forte enfim, atividade de investimento ao longo dos últimos 5 anos por parte da Unidade de Turismo da Portugal Ventures. Como é que a Portugal Ventures, como um todo, e eu vou frisar aqui como um todo, investe, porque, enfim, esta call que nós estamos aqui a falar é uma call muito específica e tem formas de investir muito standardizadas, mas a Portugal Ventures, como um todo, investe desde 100 mil euros até 1,5 milhão. Gostamos muito de investir ou de co-investir com outros parceiros nacionais e internacionais. Eu diria que no mercado nacional nós deveremos conhecer quase todos os outros parceiros de investimento, quer sejam business angels, quer sejam outros VCs. Gostamos particularmente em projetos de maior dimensão, não nestes da Colfit, que o investimento é standard de 150 mil euros. Gostamos de investir por tranches e com milestones. Quer isto dizer que, se tivermos, por exemplo, um investimento na ordem de 1 milhão de euros, poderemos acordar com os promotores um investimento inicial de 600 mil e, ao fim de um ano, um investimento inicial dos restantes 400 mil para fazer o tal 1 milhão. É a nossa sugestão em todos os projetos onde nós entramos que o projeto com a entrada da capital da Portugal Ventures e dos seus parceiros possa estar financiado para 24 meses. Porquê? Porque normalmente para arranjar uma nova ronda de financiamento é cerca de um ano e, portanto, o primeiro ano serve para fazer crescer a empresa e ter métricas de nova ronda de investimento. Normalmente, mais uma vez, dentro daquela perspectiva que falámos no slide inicial de crescimento das empresas mais de cariz tecnológico, para que no primeiro ano, então, cresçam a sua faturação e no segundo ano, já com métricas completamente diferentes em termos da sua faturação, poderem ir arranjar a nova ronda de financiamento, que tipicamente, enfim, se bem sucedida, e o se aqui é bastante grande, normalmente costuma levar cerca de um ano. Participamos minoritariamente na empresa, enfim, consideramos que as empresas e os projetos são dos promotores e não da Portugal Ventures, portanto, para nós é tema absolutamente essencial que a participação da Portugal Ventures seja minoritária. Não escondo que na nossa carteira de talvez 200 participadas temos para aí meia dúzia onde acabámos por ser maioritários, mas foi porque os projetos ao longo do tempo acabaram por não correr exatamente como previsto e a Portugal Ventures teve que tomar a difícil decisão, e acreditem que é uma decisão difícil, de ou deixar cair o projeto ou investir mais no projeto, tornando-se maioritário no mesmo. Mas claramente não é uma situação onde nos sintamos confortáveis. E por último, como já falámos também
integramos o Conselho de Administração das empresas para podermos ajudar os promotores no seu desenvolvimento. A nossa proposta de valor enfim, é uma mistura, digamos, do dinheiro que aportamos, mas também de todo o conhecimento que a equipa da Portugal Ventures tem armazenado ao longo dos anos, e temos gente na Portugal Ventures com 20, 25 e até 30 anos de experiência na área de Venture Capital e Private Equity em Portugal. Gostamos muito de trabalhar com redes de parceiros, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, e também fomentar o conhecimento e o cross-selling entre as nossas participadas, no fundo, de modo a que a Portugal Ventures funcione como um grupo de empresas e não apenas como empresas desgarradas entre si. E na área de turismo temos, enfim, um incentivo adicional, no fundo, são empresas num setor muito específico, e temos, ao ter também a capacidade de trabalhar com o Turismo de Portugal e com o Nest, fazemos bastante bem essa integração entre as três entidades. Estas são as nossas, enfim, três redes de parceiros que temos atualmente. A primeira e mais antiga, esta rede de parceiros de ignição, cerca de 120 a 130 neste momento, espalhados por todo o país, e são importantes para vocês porque esta call fit não permite que sejam os promotores diretamente a fazerem as submissões. Portanto, a submissão, como viremos mais à frente, das candidaturas é feita sempre e exclusivamente por um dos parceiros de ignição. Eles são muitos, estão aqui cerca de 125, e, portanto, os promotores têm a total liberdade de escolherem qual o parceiro que melhor se adequa às suas necessidades, mas são eles só apenas que podem fazer essa submissão. Estes parceiros de ignição são incubadoras, aceleradoras, universidades, associações empresariais, tudo isso são, eu costumo chamar de non-profit organizations que trabalham connosco. Depois temos esta rede de parceiros de capital, enfim, já falámos um pouco, são todos aqueles atuantes no mercado de capital de risco em Portugal, business angels ou venture capitals, com quem temos, enfim, um enorme prazer de poder co-investir quando se torna necessário. E, por último, mais recentemente, temos vindo a criar esta rede de parceiros corporate, porque sentimos com o tempo que uma enorme dificuldade por parte das startups, enfim, pela sua dimensão, naturalmente pequena, em poderem trabalhar diretamente com empresas presentes no mercado português, não obrigatoriamente todas portuguesas, mas presentes no mercado português, empresas de maior dimensão. E sim, enfim, é uma rede que temos dinamizado mais nos últimos tempos. Fomos contactar algumas empresas de maior dimensão, enfim, cerca de 30 neste momento, onde temos, digamos, um interlocutor único inicial com quem podemos falar e que depois, no fundo, dispara para dentro da sua organização, conhecendo a Portugal Ventures e conhecendo a organização, potenciais parcerias que possam ser feitas com as startups do nosso portfólio. Isto existe exclusivamente para as startups já investidas por parte da Portugal Ventures. Torna-se assim mais fácil às startups poderem ter uma espécie de single point of contact dentro dessas corporate, que pode imediatamente poder dar a resposta de que aquele produto ou serviço interessa ou não à corporate, e assim reduzir o tempo que a startup poderá consumir para aceder a essa corporate, e também, e tempo é dinheiro, naturalmente, e ter assim, caso seja aceito, uma maior facilidade de entrada nessa corporate. Enfim, e por último, enfim, não é uma rede, mas são estes dois parceiros fantásticos, o Turismo Portugal e o Nest Tourism Innovation Center, com quem temos o prazer de trabalhar muito, muito de perto. Este é o nosso portfólio atual de participadas, são cerca de 30, e é importante para vocês porque a Portugal Ventures não investe em participadas concorrentes. O nosso, digamos, nosso principal foco é nas nossas participadas, e, portanto, não faz sentido ter projetos que se canabilizam uns aos outros, e, portanto, se houver projetos claramente concorrentes de outras participadas no mercado, nós não iremos investir nessas participadas. Daí ser isto importante vocês verem. E este portfólio está presente no nosso site, é público, está disponível, podem ver se alguns dos vossos projetos
potencialmente concorrente destas participadas. Se houver alguma dúvida, a questão será, nós colocaremos a pergunta à participada e será a participada a dar-nos a resposta. E já tivemos algumas respostas surpreendentes, nomeadamente de projetos que nós achávamos que eram concorrentes, mas depois a participada achava que isso não acontecia. Bem, entrando um bocadinho o que é atualmente a Colfit, que é no fundo a razão que nos traz a esta conversa. Portanto, estamos a falar de um investimento por parte da Portugal Ventures standard de 150 mil euros por projeto. É um investimento que será feito numa convertible note, portanto, enfim, Portugal Ventures tomará uma participação muito reduzida no capital social da empresa, que é obrigatório do ponto de vista das nossas regras, e o resto é feito numa convertible note, em prestações acessórias convertíveis, que podem ser convertidas no espaço de 24 meses. Estamos disponíveis para investir em projetos tecnológicos e não tecnológicos, e já vamos ver um pouco o que é que quais são as áreas ou as sub-áreas do turismo entre tecnologia e não tecnologia, e as condições de elegibilidade nós só investiremos em empresas com sede em Portugal. Nós sabemos que o programa FIT do Turismo de Portugal tem bastantes empresas estrangeiras, mas esta call está dirigida a empresas que se venham a estabelecer com a sua sede em Portugal. Portanto, isto quer dizer que nós não iremos investir em empresas fora de Portugal, nem em subsidiárias em Portugal. E depois, obviamente, que sejam projetos inovadores, que enfim, sejam viáveis economicamente e, naturalmente, daquilo que já falámos, não sejam concorrentes atuais participadas da Portugal Ventures. E estamos a falar basicamente de três áreas. Estamos a falar de atividades de animação turística, quando estamos a falar de projetos não tecnológicos, ou estamos a falar de alojamento turístico inovador. E aqui está inovador, para nós o que é importante é a inovação. A inovação não é sinónimo de tecnologia. Portanto, para nós, atividades ou alojamento turístico podem ser inovadores, mas não têm que estar naturalmente associadas à tecnologia. Muito importante, e face, digamos, à perspectiva da Portugal Ventures, quando assina acordos de investimento, é money in the bank, the next day, para que, digamos, o projeto possa começar a ser desenvolvido, todas as questões de licenciamento, nomeadamente camarário, se estivermos a falar de projetos de construção ou de reconstrução, têm que estar previamente resolvidas antes da submissão do projeto à Portugal Ventures. São processos que normalmente demoram o seu tempo, as nossas escolas são regulares e, portanto, aquilo que nós não queremos é decidir por um investimento e depois estarmos à espera, num tempo que pode ser incerto, que haja um licenciamento para podermos para podermos continuar com o investimento. Sendo muito explícito, um PIP não é o licenciamento. Portanto, estamos a falar de licenciamentos completos antes de a submissão à Portugal Ventures. Quando falamos de não tecnologia, que estamos a falar? Estamos a falar de design hotels, boutique hotels, eco-resorts, turismo equestre, alojamentos diferenciadores, nomeadamente glamping, bases de barcos-casa, turismo náutico, parques temáticos, operadores turísticos, empresas de animação turística, enoturismo. Portanto, é uma panóplia muito elevada de subsetores na área de turismo não tecnológico, nos quais estamos disponíveis para investir. Na questão dos projetos tecnológicos, obviamente têm que estar orientados para bens transacionáveis e serviços. Se houver possibilidade de ter proteção através de patentes, é melhor. E com, enfim, um significativo potencial de mercado e, naturalmente, direcionados para as cadeias de valor global. É importante que estes projetos também já tenham a sua presença no mercado, ou seja, não estejamos a falar de um PowerPoint, é necessário sim que já tenham os seus clientes iniciais assegurados e que, no fundo, dê uma perspectiva de que o business model que lhe está associado seja viável. E aqui estamos a falar de inteligência artificial, de clean tech, de eletrónica, IoT, marketplaces, robóticas, VR e AR, portanto, também aqui uma vasta panóplia assim, de tecnologias que temos disponíveis para investir e muitas delas aqui já temos investido da nossa carteira. A submissão, como eu já vos disse, é através
da rede de parceiros da Portugal Ventures, e são eles, no fundo, que vão fazer essa submissão na nossa plataforma. E pronto, em termos de apresentação, era o que eu tinha para vos deixar, e deixava próximos, enfim, temos quase mais meia hora para questões que possam surgir. Peço então que ativem o ícone de levantar a mão para seguirmos aqui uma ordem, por favor. Ora, José Vicente, pode colocar a sua questão, por favor. Olá, viva. Obrigado pela apresentação. A minha questão é em relação aos licenciamentos e esse requisito de ter os projetos aprovados e tendo em vista as recentes alterações que foram introduzidas com aquele chamado Simplex, em que muitas operações vão passar a poder ser contempladas com a comunicação prévia. Nesses casos, quais é que são os requisitos para o projeto ser considerado? Eu não conheço exatamente aquilo que está previsto por ser essa alteração. Para nós, mantém-se a necessidade de ter uma licença de construção aprovada. Enquanto não virmos isso a funcionar de forma diferente e tendo em conta os prazos que muitas vezes existem, é necessário ter esta licença de construção aprovada pelas entidades competentes. Obrigado. Fernando Correia, por favor. Fernando? Penso que já não esteja aqui. Luís Marques, por favor, pode colocar a sua questão. Bom dia a todos. A minha questão é relativamente ao financiamento. Se a candidatura tem que ser elaborada direcionada para os 150 mil ou se posso fazer uma candidatura com um valor mais reduzido? Como tinham falado, que é o valor standard. Isto é um financiamento standard, dependendo dos projetos, enfim, normalmente até nos pedem mais do que isso. É uma questão que podemos ver, não sei qual é a especificidade do seu projeto, Fernando, mas tipicamente os nossos investimentos são bastante standards nesta call. E, portanto, ela até era de 100 mil, passou a 150. É uma questão que poderemos ver, não será impeditiva da sua submissão, poderemos ver, mas também a partir de determinados montantes mínimos, torna-se desinteressante para nós o investimento face a toda a complexidade do mesmo e a sua necessidade de acompanhamento. Daí também haver esta questão de ser um investimento relativamente standard. Os investimentos, Ok, quando são obrigado. mais pequenos, são mais direcionados, dependendo naturalmente dos projetos, para aqueles, enfim, para Business Angels, enfim, que falámos desde o início do projeto. Mais uma vez, dependendo da especificidade de cada um, enfim, não será a condição de exclusão, mas nós gostamos muito de trabalhar com valores razoavelmente standards. Fernando? Olá, bom dia. Obrigado pela apresentação. Num projeto tecnológico que não esteja ainda a operar, porque está em desenvolvimento do código, mas para o qual já haja cartas de intenção assinadas de parceiros suficientes para garantir a liquidez inicial no projeto, tratando-se de um marketplace, seria um projeto destes viável para ser submetido ou até mesmo de ter faturação? Tem que ter faturação, porque assim, há todo um conjunto de perguntas que nós fazemos. Estamos a falar lifetime value da customer, customer acquisition cost, todas essas coisas que não são possíveis de ser respondidas enquanto o projeto não estiver no mercado e a funcionar. Não é? Por outro lado, nós também já vimos muitas cartas de intenções de diversos projetos que depois podem levar tempo a ser concretizadas na prática. E uma coisa é uma carta de intenção resultar numa encomenda no espaço de uma semana, outra coisa é uma carta de intenção poder resultar numa encomenda no espaço de 3 meses, 6 ou um ano, e tudo isto condiciona claramente as necessidades financeiras do projeto. E é preciso perceber à partida exatamente essas dinâmicas, nomeadamente dos contactos com a parte comercial e como é que isso se concretiza diretamente depois em encomendas, porque as necessidades financeiras do projeto mudam drasticamente em função desse sales funnel
da quantidade de tempo que é necessário, desde os contactos até concretizar as encomendas. Claro, obrigado. Luís Chagas. Olá, olá, bom dia a todos. É assim, eu tenho uma empresa de venda e reparação ligada à náutica, de motores e de barcos, já há 30 e qualquer coisa anos, e queria diversificar o negócio ao turismo náutico, nomeadamente com dormidas a bordo, passeios, com comida, portanto, o cliente poder pescar, poder comer o peixe que apanha, portanto, aqui na zona de Peniche, aqui na zona da Reserva Natural da Berlenga, portanto, criar aqui uma experiência nova, portanto, com dormidas a bordo, talvez mais no inverno, porque o tempo é menos propício a sair com o barco. E era para saber, portanto, onde é que isto se enquadra. Há aqui uma questão que para mim é importante, é se esse apoio dos 150 mil euros se contempla, por exemplo, um barco usado. Porque é mais fácil e bastante mais barato, um barco que tem 7 ou 8 anos, do que um barco novo, até porque a minha guerra é reparar barcos. Portanto, em caso de avaria, quer dizer, eu estou a jogar em casa, não é? Portanto, é fácil para mim. Luís, primeiro deixe-me só ter aí uma precisão relativamente aos termos, porque às vezes é necessário. Isto não é um apoio, isto é um investimento, ok? Portanto, não é incentivos, é investimento diretamente em capital social, como eu disse de início. Não temos nada contra, enfim, mais uma vez, não sendo isto um programa de incentivos que tem regras às vezes mais apertadas, nós não temos regras estabelecidas sobre comprar barcos novos ou comprar barcos usados ou o que quer que seja. O projeto no seu todo tem que fazer sentido de modo a que o investimento da Portugal Ventures seja o suficiente para ser minoritária no projeto, portanto tem que haver também meios financeiros por parte dos promotores ou atividade previamente existente que justifique isso, e também a experiência dos mesmos nessa mesma atividade. Não sei. Se nós criássemos um negócio, em vez de ter nesta empresa, criar uma só nova para este novo negócio. Não, Pode mas ser não, perfeitamente. não existe, pode ser uma empresa nova? Pode ser à vontade. Pronto. Nós não Portanto, o temos negócio não qualquer. existe. Nós não temos qualquer, enfim, axioma de que tem que ser uma empresa existente ou Ok. uma nova empresa. Nós estamos habituados a investir em startups, aliás, é a nossa atividade, muitas vezes em empresas que vão arrancar. Mas é Pronto. preciso perceber exatamente onde é que está o negócio, claramente. Pronto, ok. Há aqui uma série de empresas de marítimo-turísticas que se limitam a transportar pessoas para ali. Portanto, aquilo sai às 9, chegam aqui às 2, sai às 2h30, chegam às 7 e qualquer coisa, e é unicamente transporte. Que era aquilo que nós não queríamos. Portanto, nós queríamos proporcionar uma experiência diferente, quer dizer, a pessoa poder viver a bordo durante, enfim, o tempo que entendesse, né? E acho que eventualmente seria o tempo certo para arrancar com isso. Porque já haverá clientes para isso, não será uma multidão, numa fase inicial, mas penso que já há clientes suficientes enfim, para se conseguir arrancar, não é? Analisamos, naturalmente. E o montante máximo é os 150 mil. Sim, é o montante que está em causa nesta call. Ok. Obrigadíssimo. Anna, please put your question, please. Hi, I hope you hear me. Yes, no Thank problem. you for Go ahead. thank you for the webinar. First of all, unfortunately, we don't speak Portuguese quite good now. But I have a few questions. Do you think that projects in the MVP creation stage should participate in this call, and could they? Projects in the creation stage, is that Yeah, what you were MVP, asking? MVP, minimal value product. You'll have to have the MVP working and already with some No, paying we clients. just create. So it's too early for that. Okay, still. So we try to create. We are trying to create our product to test the hypothesis on the market. So we are not have a product yet. So do you think We'll wait for the project to have further developments. It's still too early for us to invest. That's not the investment stage that we aim to invest. Okay, understood. Because I think on the web page it said that the projects on the idea stage is enough for this application. No, Okay. we need it further on.
Okay, thank you. And could you formulate, please, in English, what the team can show in the application to have a better chance of attracting the investment? Maybe I some don't tips. know if really the application should be answered as fully as possible with the actual stage of the investment of the project. Who are your clients? Who you have contacted? A clear definition of who are your competitors, your skills to show us that you are the right team to do that. So it's the usual arguments to any submission to an investment. We are not different from the others that invest in the market. Okay, thank you very much for your answers and for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Ushena, you can put your questions now. Okay, hi, good morning. I wanted to find out exactly similar to the question that the lady just asked. What if you're still in the MVP stage because you're launching it in Portugal, but in the country where you're originating from, you already have traction there, but you don't have traction for the new place, the new location that you're planning to establish your tourism project. So are you still allowed to apply? Because like I said, I read the application form and some of the questions there about traction, turnover, they won't apply to this part of the business that is going to be taking place in Portugal. But there is traction from the previous experience of running the similar type of business. Okay. But Uchena, where will be your company headquarters? It will be in Portugal. That's why I'm already incubated with the startup layer. But in terms of experience, I've been running this sort of business in Ghana. So that's why I'm asking, because the traction you will need, I don't have one for Portugal at this moment, but I have the experience of running such a business. Our experience is that the simple transferal of a project from another country which is far away doesn't necessarily match the Portuguese way of doing things. So we'll need to see that project, how it develops in Portugal, or at least in Europe, if that's the case of your project, because the project, for example, that works in South America, some of the projects that we see are already running in Brazil, and the environment is different, the culture is different, which means that does not assure a success of having that project coming to Europe or Portugal. So we'll need to see how that project develops in Portugal or in Europe, and besides having it already launched in, I believe it was in Ghana, as you told me. Okay. All right. So you need more than an MVP business, basically. We need it already up and running in the market that you aim to address nowadays. Okay. All right. Bruna Nunes, por favor. Olá, bom dia, Miguel. A minha questão prende-se um bocadinho com a questão dos serviços, ou seja, o nosso projeto está baseado em experiência, no bem-estar, na expansão da consciência e na saúde mental, usando para isso determinadas práticas para melhorar esse bem-estar mental. E os nossos projetos já estão em andamento com atividade, ou seja, ligado à parte da dança, ligado à parte mais física, e depois com outras técnicas que ajudem as pessoas a trabalhar um bocadinho o bem-estar e a saúde mental. E depois o próximo passo seria abrir mais zonas dentro do país e fora do país, com outro tipo de atividades, festivais até maiores, que tenham esse intuito de experiências, e também no caso de sustentabilidade. E a minha questão era saber se isso se encaixava neste tipo de projeto quando falamos aqui em turismo, até porque este tipo de movimentos que nós estamos a criar trazem muitas pessoas a nível internacional,
E gostaria mesmo de perceber se isso se encaixaria no projeto ou não faria parte do projeto. Bruno, a resposta simples é sim. Nós temos uma participada no nosso portfólio, também não sendo exatamente igual, e por isso eu não estou a dizer que é concorrente, antes pelo contrário, tem tem algumas parecenças com isso, portanto já investimos nessa tipologia no passado, não sendo concorrente, não há nada que nos impeça de voltar a investir numa empresa com um target paralelo, chamemos assim. Está ligado às experiências e ao bem-estar? Sim, é Wild Ocean Retreat. Ok, ok, pronto. Mas nós não passaríamos muito por ter um espaço físico, Eles também não têm. em vários locais, portanto, nós temos a experiência e os Eles programas. também não têm espaço físico. Ok. Eles têm, digamos, o knowledge e depois fazem isso, enfim, espalhados pelo país. Ok, está bem. Obrigada. Obrigado. Pedro Garcia. Olá, bom dia. Miguel, Bom obrigado. dia. A minha questão é simples. O meu projeto ainda está em fase de licenciamento, portanto, não elegível para este projeto de turismo, não elegível para este programa. A minha questão é quando é que haverá uma próxima, ou se existe alguma previsão para uma próxima abertura para para um programa deste género? Nós temos este programa FIT abre tipicamente uma vez por ano. Enfim, nós conjugamos isto com o outcome do programa FIT do Turismo de Portugal. E depois também temos a Colturismo. Portanto, respondendo diretamente, não temos datas para as próximas edições. É questão de estar atento e ir falando connosco. Ok, então diria que no prazo de um ano haverá outra com certeza. Sim, sim. Não lhe garanto é que seja no prazo de meia dúzia de meses. Não Ok. temos ainda datas para as próximas edições. A Colfit normalmente abre uma vez por ano, que, enfim, está normalmente sincronizada com estes programas FIT do Turismo de Portugal. A Colturismo tem, digamos, aberturas mais irregulares, chamemos assim. Mas não temos neste momento datas para qualquer uma das novas edições. Ok, obrigado, Miguel. Andreia. Peço desculpa. Andreia? Andreia, tem a mão ativada. Quer colocar a sua questão, por favor? A Andreia diz que não consegue ligar o microfone. Andreia, então peço que envie a sua questão para submissions@portugalventures.pt para que possamos responder adequadamente. Mais questões, por favor? Miguel, penso que não há mais questões. Não havendo mais questões, resta-me agradecer a todos a vossa presença. Espero que tenha sido útil e esclarecedor e esperemos ver os vossos projetos a serem submetidos à Colfit. Muito obrigado a todos. Eu apenas quero relembrar e respondendo aqui a uma questão do Pedro Leite e que também tinha sido reforçado no início da sessão, no chat, o webinar vai ficar disponível amanhã nas nossas redes sociais e no nosso canal de YouTube para que possam rever. Muito obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigada, bom dia.